Bom, meu nome é Aislan Guro, né? Eu sou arquiteto de soluções, né? Dedicado para o segmento de petróleo, gás e petroquímicas, né? Eu estou dentro da companhia da Schneider há 8 anos, né? E tenho uma experiência no segmento de petróleo de um pouquinho mais de 20, né? E aí a gente vai agora falar um pouquinho sobre soluções para diagnóstico e manutenção remota de sistemas industriais, né? Então, o que que eu vou apresentar aqui para vocês são soluções que a Schneider Electric possui que vão auxiliar justamente em redução de custo, menor tempo de parada operacional, aumento de eficiência, para a gente poder manter um ativo industrial funcionando o máximo de tempo possível e tendo o menor tempo possível de diagnóstico daquele equipamento, né? Daquele sistema. Né? Bom, então, como agenda, a gente vai ter aqui alguns pontos principais, a gente vai mostrar o objetivo, falar um pouquinho da Schneider nesse contexto, mostrar um pouquinho do conceito do EcoStruxure Plant e também das soluções EcoStruxure Secure Connect Advisor, né, conforme o Ricardo comentou agora há pouco, né? Vamos falar um pouco também sobre a solução de armazenamento de dados históricos, que é o Aveva Insight, né? Vou mostrar a arquitetura que está montada aqui para a nossa demonstração, e aí a gente vai fazer a demonstração em si do que a gente está utilizando nesse ambiente, tá? Então, o principal objetivo aqui é mostrar para vocês justamente a integração das 3 camadas do EcoStruxure Plant, né? Desde os produtos conectados, a camada de controle e os aplicativos e analíticos que a gente consegue utilizar para poder facilitar desde a parte de tomada de decisão, obter dados contextualizados, transformação de dados em informação para poder tomar a melhor ação possível sobre os ativos que a gente tem de maneira distribuída. Tá? Bom, e aí, para ter um contexto bem legal, né, eu acho legal mostrar o quanto a Schneider Electric está comprometida em pesquisa e desenvolvimento. Né? A gente vê muito o posicionamento global da Schneider, né, mostrando que ela é uma empresa que está presente em diversos segmentos, é uma empresa que está presente em diversos países, sempre no top 5 das empresas mais tecnológicas. A gente tem um faturamento bem volumoso, né? São cerca de 26 a 30 bilhões de euros anuais sendo faturados, né? Nas soluções, nos equipamentos que a gente desenvolve, produz e comercializa, né, ao mercado. E desse faturamento todo, a Schneider reinveste cerca de 5% dentro de pesquisa e desenvolvimento, que é justamente para poder fazer a evolução tecnológica dos equipamentos e das soluções que a gente apresenta ao mercado. Então, toda aquela parte de Cyber Security by Design também está incorporado nesse quesito de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, falando um pouquinho de EcoStruxure Plant, né? São as soluções que a Schneider Electric desenvolve para impulsionar o que a indústria, né? Então, o que tem trazido, o que tem impulsionado, trazido maior desenvolvimento em digitalização no setor industrial, né? Os principais pontos são incorporar conectividade aos produtos, ter acesso móvel à informação, ter acesso armazenamento daquela informação em um ponto centralizado na nuvem e ter a capacidade de analisar uma massa de dados, né, e transformar essa massa de dados usando aplicativos analíticos para
para contextualizar a informação para tomada de decisão, para poder fazer uma manutenção preditiva, para poder fazer qualquer tipo de análise, de utilização daquela informação que existe, que é coletada dos ativos de processo, né? Então, a gente, para isso, utiliza desde dispositivos inteligentes, conectividade, onde a gente tem a possibilidade de fazer interface utilizando diversos protocolos de comunicação, né? A gente tem a possibilidade de ter acesso remoto utilizando interfaces, desenhando interfaces que são dirigidas para um tipo de usuário, o usuário da manutenção, o usuário da operação, o usuário que está envolvido com a evolução tecnológica de uma planta para poder identificar quais são os gargalos dela, por exemplo. Então, todos esses pontos, né, têm impulsionado a digitalização da indústria, né, a transformação da indústria em uma indústria 4.0. Né? E aí, a Schneider Electric, junto com a Aveva, tem a principal plataforma de Industrial Internet of Things. Né? Então, a gente tem investido muito forte, né, nesses quesitos, e a gente tem o orgulho de mostrar esses números para vocês. Né? São mais de 4.000 empresas dentro do segmento industrial utilizando as nossas soluções. São mais de 2 milhões de licenças, né, de software e plataformas que são utilizadas em mais de 100 mil sites ao redor do mundo. São mais de 20 bilhões de parâmetros operacionais que são monitorados pelas nossas plataformas de IoT, né? E são mais de 4 trilhões de operações, transações processadas todos os dias pelas nossas plataformas. E aí a gente está falando das plataformas como o Machine Advisor, a gente está falando de plataformas como o Asset Advisor, a gente está falando da plataforma como o Aveva Insight, que é a solução de armazenamento em cloud. Então, juntando todas essas ferramentas que trazem benefícios, né, para os nossos usuários finais e para os nossos parceiros integradores e IADs também, a gente tem o orgulho de mostrar esse tipo de número. Tá? Bom, esse slide vocês já devem ter visto ao longo dos últimos 3 dias diversas vezes. Né? Então, a gente sabe que a gente tem a camada de produtos conectados, a gente tem a camada de Edge Control e a camada de analíticos. Né? E permeando todas essas 3 camadas, a gente tem a cibersegurança, né? End-to-end, né? Desde a camada mais baixa até atingir a camada de aplicativos e analíticos, e a gente tem também a possibilidade de executar serviços em todos esses níveis, né? Prestar serviços em todos esses níveis, e aí pode ser tanto um serviço executado pela equipe de serviços da Schneider Electric, quanto através dos nossos integradores certificados. Né? E aí, eu queria fazer um highlight aqui nesse slide das tecnologias que a gente vai estar usando na demonstração de hoje. Tá? Então, a gente vai ter o acesso a um drive Altivar, a gente vai ter a interface com os sistemas de controle utilizando o M580 e o IoT Box, e a gente vai ter na capa de analíticos a parte do acesso através do EcoStruxure Security Connect e a visualização de uma série de dados através do Aveva Insight. Então, a arquitetura nossa da demonstração aqui, né, vai envolver o acesso ao Altivar 600, linha 600, através do SoulMove, né, que é a ferramenta de configuração e programação do inversor. A gente vai ter a possibilidade de ver também o EcoStruxure Control Expert acessando o nosso PLC, que é um M580, né, que está conectado
ao inversor de frequência para poder fazer toda a parte do controle do meu pequeno processo que tem aqui, né? E a gente vai utilizar das aplicações do EcoStruxure Security Connect para poder fazer um acesso remoto seguro à minha infraestrutura, né, à minha planta simulada, e eu vou também compartilhar informações da minha planta através do Aveva Insight. Tá? Falando um pouquinho, né, para quem ainda não conhece dessas soluções em cloud, né, do Aveva, do EcoStruxure Security Connect, né, essa é a solução que a Schneider Electric desenvolveu para fazer acesso remoto seguro, né? Então, o Security Connect Advisor possibilita que a gente acesse qualquer equipamento que tenha um endereço IP dentro da sua dentro do ambiente industrial. Então, através de um gateway, né, que pode ser desde uma IHM Schneider ou um IoT Box, que é o caso que eu estou utilizando aqui, a gente tem a capacidade de estabelecer uma comunicação entre a estação de engenharia de um técnico que esteja localizado remotamente até a parte industrial, até os ativos, né, os equipamentos que estão conectados diretamente à planta. Né? Tudo isso passando através de uma solução em nuvem chamada EcoStruxure Security Connect. E aí, para isso, a gente usa três componentes de software que estão instalados, né, acessíveis em diferentes pontos. Né? Então, a gente tem a solução do Gate Manager, né, que é essa parte que fica essencialmente na cloud, né, que é o ambiente web que é utilizado para você permitir o acesso aos ativos da sua planta industrial, né? Na verdade, configurar os acessos aos ativos da planta industrial. Né? Aqui você vai implementar toda a parte de segurança dos usuários que podem ter acesso ao ambiente. Né? Você vai gerenciar certificados para cada usuário, para cada técnico, né, que necessite ter acesso à sua planta industrial. E aí você tem toda a parte de rastreamento, de tracking das informações que estão sendo acessadas, qual é o usuário que está conectado, qual o endereço IP que ele está acessando, qual é o tipo de acesso que ele está fazendo naquele ativo. Né? A segunda parte do nosso ambiente, né, é um software chamado Link Manager, né, que é instalado no notebook, no computador que está fazendo o acesso remoto, né, efetivamente o equipamento em que o técnico vai utilizar para poder fazer o acesso remoto a essa infraestrutura. Né. A terceira parte da nossa infraestrutura é o Site Manager. Né? O Site Manager é uma pequena parte de software que pode estar incorporada já dentro das nossas IHMs industriais da linha Harmony, tá? Ou também pode ser instalado no nosso computador chamado IoT Box. Né? Então, é uma pequena parte de software que vai permitir, que vai se conectar ao Gate Manager, né? Apresentando a disponibilidade dos ativos que estão na rede industrial, né? E o técnico que está com o computador com o Link Manager também vai se conectar virtualmente ao sistema em cloud, né, do Security Connect, e vai poder visualizar quais são os ativos que estão acessíveis para aquele perfil de usuário. Né? Então, o intuito desse
sistema, né, do EcoStruxure Security Connect é justamente permitir você fazer acesso, uma conexão segura, né, para ter acesso aos seus equipamentos no chão de fábrica, para que você possa fazer um diagnóstico ou, eventualmente, também uma manutenção remota a aqueles ativos que estão disponibilizados, né? Assim, informação bem legal, né, é que o EcoStruxure Security Connect ele tem um período de avaliação, né, gratuito, então você pode criar uma conta de usuário, criar acesso aos seus dispositivos e pode fazer um teste sem custo nenhum por um período de 30 dias. Tá? A outra parte da solução em cloud que eu estou apresentando a vocês é o Aveva Insight, né? O Aveva Insight é a plataforma de armazenamento de dados históricos na nuvem, né? Além da parte toda de armazenamento de dados históricos, o Aveva Insight tem incorporado cada vez mais diversas funcionalidades, inclusive algumas funcionalidades de MES, né? Que são utilizadas para poder fazer contextualizar a informação do seu processo, né? Então ele incorpora informações de cálculos de KPI de desempenho, ele faz a análise de eficiência de máquina de maneira automatizada, e aí você pode construir diversos gráficos, diversos dashboards que podem ser compartilhados tanto internamente junto aos times que têm interesse daquele tipo de informação, seja de manutenção, de operação ou tudo mais, como também você pode compartilhar informação a fornecedores ou a consumidores do seu sistema. Então, é uma plataforma digital em nuvem que vai permitir não só coletar os dados históricos, como também compartilhar as informações dos seus sistemas, as informações que você desejar compartilhar com os times que você, com os grupos que você desejar compartilhar aquele tipo de informação, né? Então, a gente vai poder mostrar o desenvolvimento de gráficos, compartilhar esse tipo de gráficos, mostrar a informação georreferenciada, que é muito, muito legal. Você pode associar uma posição GPS aos dados que estão sendo coletados, por exemplo, né? E aí, quando você tem um desvio de alguma variável onde seja realmente necessária a intervenção humana, a movimentação de um técnico para uma determinada localidade, você tem uma visualização direto no seu telefone, no seu tablet ou através da interface web, mostrando qual é o ponto exato em que aquela falha está acontecendo, né? Que aquele equipamento com falha está localizado, e aí você consegue, por exemplo, movimentar a equipe de manutenção que esteja mais próxima àquele ativo que esteja com problema, né? Então, como eu comentei, é uma ferramenta que ela está desenvolvida, né, para permitir a você se conectar a dados de produção críticos em qualquer lugar, em qualquer hora, né? Você tem a possibilidade, então, de compreender como o seu equipamento, como a sua planta, como a sua fábrica está funcionando, né? E, inclusive, podendo ter a comparação entre múltiplos equipamentos em diferentes localidades também. Tá? Então, o Aveva Insight é uma ferramenta que é desenvolvida para permitir conectividade, né? Então, a gente pode ter os dados sendo coletados automaticamente a partir de um sistema SCADA, né? Que vai publicar essa informação na nuvem, né? Do Aveva Insight, e aí você vai poder ter
dashboards, gráficos contextualizados para poder fazer a visualização de uma planta, do seu pessoal de planta, ou compartilhar informações contextualizadas para a sua corporação, ou até mesmo, como eu comentei, compartilhar informação com os seus clientes ou com os seus fornecedores, para poder agilizar qualquer tipo de ação de terceiros, né? E aí a gente tem diversos tipos de conectores, né? A gente consegue conectar, coletar dados e publicar dados através de diferentes protocolos de comunicação. Então a gente tem MQTT como uma das maneiras de coletar informação e publicar no Avevo Insight. Temos conectores OPC. Podemos fazer a coleta de dados através de um sistema histórico que já esteja instalado dentro da sua planta, né? um Wonder Historian ou qualquer outro Historian que esteja disponível dentro da sua planta de processo. A gente consegue coletar as informações desses sistemas, seja qual for a interface de comunicação, e publicar na nuvem do Avevo Insight para permitir fazer o compartilhamento e análise de informação. Tá? Bom, e aí como eu sou do ambiente do segmento de petróleo e gás, né, eu trouxe aqui uma arquitetura de referência, né, que é equivalente a um terminal de distribuição de combustível, né, mostrando aqui diversos blocos funcionais dentro de um sistema, né, de um terminal. Então a gente pode ter diversos sistemas, como um sistema de combate a incêndio, um sistema de controle de acesso, toda a parte principal, o coração do terminal de distribuição de combustível, que seria a parte de carregamento e descarregamento de produtos, né? Toda a parte de controle de tanques e válvulas, acesso aos seus CCMs, né, o seu centro de controle de motores, ou acesso à informação da subestação que está recebendo energia do empreendimento. Então, essa aqui é uma arquitetura de referência que a gente tem dentro da Schneider Electric para mostrar as camadas que a gente tem de produtos, né, de subsistemas que a gente tem aqui de controle, né, toda a parte de controle que pode ser feito através de um PLC, de um DCS ou de um sistema instrumentado de segurança, e toda a camada de softwares que a gente consegue implementar sob esses, para controle desses sistemas de automação, né? Então, isso aqui é uma arquitetura de referência, como eu comentei, né? É mais para vocês terem ideia do que a gente pode trazer de conectividade dentro de um ambiente industrial, por exemplo, né? E aí, na nossa demonstração, né, como eu comentei, eu vou estar aqui no meu notebook, né, utilizando de uma série de ferramentas como o SoulMove e o ControlExpert, né, para poder fazer a conexão aos meus ativos que estão na minha planta simulada, né? Então, para isso eu vou estar usando lá o inversor Altivar, né, série 600, o meu controlador mod com M580. A gente vai estar aqui utilizando o Harmony IoT Box para poder fazer a conexão à internet, né? E aí, dentro do meu IoT Box, eu tenho, né, instalado e configurado a solução do EcoStruxure Secure Connect para permitir eu fazer o acesso de duas vias, né, nesse caso, para poder acessar as informações do meu ambiente da planta simulada, né? Além disso, né, esse mesmo IoT Box está coletando as informações da minha planta simulada, né, e enviando esses dados para o meu Aveva Insight, para a minha solução de armazenamento de dados na nuvem, né? E aí a gente vai poder ter
a possibilidade de ver alguns dashboards, né? E a possibilidade também da utilização do aplicativo móvel para poder acessar essas informações, tá? E aí, como eu comentei, eu estou aqui na minha planta simulada, né, acessando aqui o meu M580 e o meu inversor de frequência, mas nada impede de eu agregar outros subsistemas a esse acesso. Então, eu poderia estar acessando também qualquer equipamento do meu sistema de combate a incêndio, qualquer equipamento do meu sistema de controle de acesso, do meu CCM, da minha subestação, ou qualquer outro subsistema, né, que tenha um equipamento que tenha um endereço IP acessível pelo meu IoT Box. Então, a solução do EcoStruxure Security Connect, ela não não está bloqueada, né? Ela pode ser utilizada tanto com equipamentos da Schneider Electric, como com qualquer outro equipamento que tenha um endereço IP. Basta a gente configurar o acesso ao IP que a gente queira acessar dentro da rede industrial, né? Então, essa configuração é feita através do ambiente em cloud do Secure Connect, através do Gate Manager, onde o administrador do sistema vai associar o endereço IP ao perfil de usuário que tem acesso àquele tipo de equipamento, tá? Então, é uma solução bastante flexível na hora de você configurar e associar as possibilidades de acesso aos equipamentos, tá? Bom, e aí, para vocês terem ideia do que eu tenho na minha bancada de teste, né? A gente tem aqui um Altivar Process da linha 600, né? Conectado ao meu Modcon M580, né? O meu Modcon tem uma pequena lógica sendo executada para poder fazer o controle de aceleração do meu inversor de frequência, né? Tem o Harmony IoT Box, que é o elemento que vai fazer a conectividade com o EcoStruxure Secure Connect e com o Aveva Insight para publicar as informações na nuvem, né? Infelizmente eu estou sem esse transmissor de temperatura Foxporo, mas ele também não vai fazer falta na nossa apresentação, tá? Bom, e aí como vocês podem ver, propositalmente aqui, a gente configurou os equipamentos em diferentes ranges de IP para vocês verificarem que é possível a gente fazer acesso a diferentes domínios de rede, né, a diferentes segmentos de rede, utilizando um único gateway IoT Box, né? Então, a solução pode ser configurada para poder acessar diferentes segmentos de rede, tá? Bom, e aí? Vamos fazer o seguinte, né? Vamos partir para a demonstração efetivamente, né? Então, vamos para o mundo real, né? Bom, primeiramente, né, eu queria mostrar aqui a vocês, esse é o meu ambiente aqui de programação, né? Dentro desse ambiente de programação, eu tenho aqui um acesso ao meu EcoStruxure Security Connect Advisor, né? Eu vou acessar o meu ambiente do Link Manager, né? A solução já está configurada para poder fazer acesso, né? Como eu comentei com vocês, cada usuário que vai fazer acesso ao ambiente do Secure Connect, ele recebe um certificado digital, né? Sem esse certificado digital, não é possível fazer acesso a essa plataforma, né? É a maneira mais segura, na verdade, de você fazer um acesso à plataforma do EcoStruxure Secure Connect, né? Então, vou fazer aqui o login, né? Utilizando a minha credencial. E aí a gente está visualizando agora aqui o ambiente do Link Manager, né?
Dentro do ambiente do Link Manager, eu tenho aqui um domínio, né, de acesso a uma série de equipamentos que estão na filial do Rio de Janeiro, né? E aí, dentro da filial do Rio de Janeiro, eu tenho lá o IP configurado do meu Altivar, né, do meu IoT Box, da interface do meu módulo HART, de entrada analógica HART, a CPU do meu M580 e ao cartão adicional de comunicação de rede, que é o NOC 0321. Né? Então, aqui a gente consegue visualizar, né, que eu tenho, que eu posso ter acessibilidade, né, que o meu sistema pode ser acessível, eu ainda não estou conectado ao sistema, e aí eu vou provar isso a vocês agora, né? Conforme eu tinha mostrado aquela tabela de endereços IPs, né? Eu tenho aqui a visualização de várias janelinhas aqui, efetuando ping para cada endereço dos dispositivos que eu vou tentar acesso, né, assim que fizer a conexão lá no Link Manager. Né? Então, vocês podem ver que no momento nenhum dos dispositivos está respondendo aos comandos de ping, né? Porque nós ainda não estamos conectados. Né? Então, vou proceder agora à conexão com os meus ativos, né? E aí você pode ver que eu tenho agora vários equipamentos conectados e aí vão estar acessíveis ao meu acesso remoto, né? Então, vocês podem ver que a gente agora tem ping, todos os equipamentos respondendo ao comando de ping, né? Então, isso mostra que eu já consigo ter acesso remoto àqueles ativos para poder fazer qualquer tipo de diagnóstico ou manutenção. Vou aqui minimizar aqui as minhas janelinhas aqui, né? E aí eu vou proceder aqui ao acesso aos equipamentos. E aí, quando a gente fala de acesso para diagnóstico, às vezes a gente não tem a ferramenta de programação ou a ferramenta de configuração do equipamento, né? E muita gente às vezes esquece que os nossos equipamentos, né, Schneider Electric, eles têm os servidores web incorporados, né, nos equipamentos. Então, eu vou, por exemplo, aqui acessar o endereço IP da CPU do meu M580. Eu estou dentro do meu browser, digitei o endereço IP da minha CPU, né? E aí, através do acesso web, eu já consigo visualizar toda a parte de diagnóstico de hardware do meu equipamento, né? do meu mod com M580. Eu posso, por exemplo, aqui pedir uma visualização do meu rack. Então, eu vou visualizar o rack e vou ver, eu tenho uma fonte, a CPU está rodando, o meu cartão NOC está conectado à rede, eu tenho algum tipo de falha no meu cartão de HART, essa falha é porque eu estou sem um instrumento conectado. Então, esse tipo de diagnóstico inicial, né, você consegue já fazer mesmo sem ter a necessidade de usar o software de programação, né? Então, a gente tem uma série de informações do sistema que podem ser acessadas simplesmente através de uma interface web, mesmo sem ter o software de programação instalado no seu computador, no computador que você estiver fazendo acesso. Né? A mesma coisa é válida se eu quisesse ter informação do meu inversor de frequência. Né? Também tenho a possibilidade de configurar o acesso web, né, ao servidor web do meu Altivar. Então, posso chegar aqui, digitar a senha de acesso ao meu inversor de frequência
né? E aí eu vou ter acesso para diagnóstico ou acesso de informação do meu inversor de frequência Altivar Process série 600. Né? Então, posso coletar informações de consumo de energia, posso acompanhar o funcionamento do equipamento, posso efetivamente fazer pequenas alterações de configuração, tudo isso simplesmente utilizando a interface web para poder fazer toda essa parte de diagnóstico, de acesso a informações do sistema. Né? Então, é bem relevante, né, mostrar para vocês que a gente tem a possibilidade de fazer acesso de diversas maneiras aos nossos equipamentos. Né? E aqui podia ser um relé teses ou até um disjuntor, o acesso à placa micrologic do disjuntor para poder fazer qualquer tipo de diagnóstico também. Né? Então, como eu comentei, acesso a qualquer dispositivo que tenha um endereço IP. Tá? Bom, como a gente está falando de diagnóstico remoto, de acesso remoto, né, ou configuração remota, vou mostrar agora a vocês a utilização do SoulMove, né? A gente vai fazer aqui, estabelecer uma conexão utilizando o software de configuração do inversor de frequência, né? Então, estou aqui com os meus dados de conexão já, né? Vou conectar ao meu inversor de frequência de maneira remota, né? Para poder fazer o diagnóstico, alteração de qualquer configuração que seja necessária naquele equipamento. Né? Claro que, por se tratar de um acesso remoto, a gente tem um pouquinho, uma demora um pouquinho maior no acesso das informações, né? Mas é algo que a gente vai lidando para poder fazer o acesso a esse tipo de informação. Né? Então, estou carregando as informações do meu inversor de frequência, né? Do meu Altivar Process, né? E aqui eu tenho, como eu comentei, né? A possibilidade de visualizar informações em tempo real do sistema que está sendo, do meu motor que está sendo acionado lá pelo inversor de frequência. Né? Então, todas essas informações que a gente está vendo, né, como frequência, qual é a velocidade atual do drive, tudo isso a gente pode diagnosticar de maneira remota o nosso sistema. Tá? Então, aqui foi a visualização aqui do nosso inversor, né, através do SoulMove. Né? Vou desconectar, né, do sistema. E aí vou migrar para o nosso Control Expert. Então, da mesma maneira aqui, né, a gente pode usar a ferramenta de programação, né, para fazer um acesso remoto ao PLC, né? Então, eu vou fazer aqui a minha comunicação, vou fazer um teste de comunicação com o endereço IP do meu PLC, né? Fazer um teste de conexão, só para garantir que o meu link está estabelecido entre a minha estação de engenharia e o PLC que está localizado de forma remota, né?
vou efetuar a conexão com o PLC. E vou fazer a transferência do meu projeto lá do PLC para o meu programador local aqui, para o Control Expert. Bom, aí a gente já vai ter a possibilidade de visualizar, por exemplo, a lógica que está desenvolvida, né? E fazer qualquer tipo de modificação que eu queira no meu sistema. Então aqui a gente está vendo a lógica de simulação, né, de controle de velocidade do meu inversor de frequência que está sendo feita a partir do meu da lógica que está em execução do M580. Tá? Então, essa é outra possibilidade que a gente tem, né, de poder visualizar os nossos equipamentos e de fazer o diagnóstico e, eventualmente, uma manutenção de forma remota. Então, vocês podem ver que a gente tem possibilidade de acessar qualquer equipamento que esteja disponível na rede, desde que ele tenha sido permitido acesso através da rede, através do Secure Connect. Tá? Bom, deixa eu desconectar aqui para a gente passar para a próxima parte da nossa apresentação. Então, como vocês puderam ver, a gente fez um acesso bem rápido aqui às informações, né? E a última parte da minha apresentação é justamente mostrar como a gente consegue compartilhar essas informações que estão sendo coletadas e disponibilizadas através do Aveva Insight, né? Como eu comentei, eu tenho lá o IoT Box, né, que é o nosso computador industrial que está fazendo o trabalho de coletar as informações, né, do meu PLC, né, e publicar essas informações no Aveva Insight, né? Então essa é a gente vai fazer um acesso aqui ao Aveva Insight, que é a plataforma de armazenamento de dados históricos na nuvem, né? E aqui eu tenho um relatório, né, um gráfico que foi desenvolvido aqui para poder mostrar alguns parâmetros de funcionamento do meu inversor de frequência. Então, eu estou monitorando a corrente de saída dele, a potência que ele está consumindo, qual é a velocidade do meu motor, qual é a tensão que está sendo aplicada ao meu motor, né? Então, todas essas informações e outras mais, né, estão sendo publicadas no na solução do Aveva Insight, né? E aí a gente tem a possibilidade de fazer várias coisas. Eu queria uma visualização diferente, né? Eu posso mostrar aquelas informações ou qualquer informações em diferentes formatos gráficos, né? Eu posso posso querer ver aonde esse equipamento está localizado. Então, eu posso solicitar aqui o mapa de localização dessas informações, né? Então, a gente vai ter a visualização das informações do meu coletor de dados lá, né? Que é o IoT Box, né? Com a informação contextualizada sendo visualizada num mapa. Então, várias dessas informações ou vários pontos de coleta de dados podem ser associados dentro da estrutura do Aveva Insight, né?
Deixa eu voltar aqui ao meu gráfico, né? Perdão. Então, a gente tem a possibilidade de visualizar os dados de em diferentes contextos, né, dentro do Aviva Insight. Várias informações que estão sendo publicadas aqui no ambiente, eu posso acessar. Eu posso, por exemplo, ver o status de comunicação do meu M580. Tenho aqui diversas informações que são relativas à CPU, né, do meu controlador, né? E eu posso associar todas essas informações em um novo gráfico também. Tá? Deixa eu voltar aqui para um novo gráfico. Vou pegar aqui as informações da minha CPU do M580 e adicionar em um novo gráfico. Então, eu posso visualizar aqui o status de comunicação das 3 portas Ethernet que eu tenho no meu controlador, por exemplo. E aí eu consigo fazer também um diagnóstico remoto utilizando a ferramenta que está na nuvem, né? Eu posso também, por exemplo, fazer a configuração de alarmes que podem ser disparados através de uma variação, de uma modificação de uma variável. Então, eu posso, por exemplo, pegar aqui RPM, né? Então, quero pegar a velocidade em RPM do meu motor, né? E eu gostaria de visualizar essa informação num outro gráfico, né? Num gráfico. Eu posso visualizar aqui as informações no período de tempo que eu desejar, né? E eu posso, por exemplo, definir um alarme, né? Então, vou definir um alarme para essa variável de RPM, né? Vou dar um nome para o meu alarme, né? RPM alto. Eu quero ser alertado quando essa velocidade em RPM for maior do que 400 RPM, né? Eu quero que seja enviada uma notificação para mim, né? Toda vez que ela for maior do que 400, né? Essa notificação vai aparecer vai ser feita através do e-mail, né? Eu vou receber um e-mail na minha caixa, ou essa notificação vai aparecer no aplicativo móvel do Aviva Insight, tá? Então, vou aumentar aqui um detalhamento na variável que a gente está monitorando, né? E aí eu vou ter um alerta chegando no meu e-mail, né? Só chavear aqui para o meu e-mail para mostrar que a notificação vai chegar aqui em alguns instantes. Bom, deixa quietinho aqui enquanto a notificação não chega. Dentro do Aviva Insight, você tem a possibilidade de criar quantos gráficos você quiser, monitorar e compartilhar essa informação com diversos tipos de pessoas, né? Então, é um ambiente que é muito simples de ser utilizado, então eu poderia aqui gerar um novo nome para o meu gráfico, né? RPM. Salvando o meu gráfico, e eu poderia compartilhar essa URL, né?
com qualquer pessoa que necessite ter acesso a essa informação do meu processo, né? Então, eu posso também fazer o download das informações, né, exportar essas informações para um Excel ou até mesmo para um arquivo CSV e tratar essas informações da maneira que eu quiser, né? Então, existem diversas maneiras de compartilhar informação e eu preparei aqui um dashboard para que todos pudessem visualizar as informações também, né? Então, esse dashboard Altivar 630, ele está acessível para que vocês possam visualizar acessando a URL que está codificada nesse QR Code. Tá? Então, qualquer um que tenha interesse aí em acessar as informações lá do dashboard que eu compartilhei, né, no Aveva Insight, pode estar apontando a câmera do seu celular para esse QR Code e vai ter a possibilidade de visualizar as informações que estão publicadas lá na plataforma do Aveva Insight, ok? E aqui se eu recebi a notificação do meu alerta. Deixa eu fazer uma alteração aqui para poder ver se a gente recebe a notificação mais rápido. Bom, essa é a demonstração que a gente queria mostrar a vocês, né? Mostrar o acesso da plataforma do Secure Connect, mostrar os dados sendo coletados e publicados no Aveva Insight. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que queira esclarecer agora. Eu estou disponível a vocês aí para qualquer esclarecimento, né? Não só eu, como também todo o nosso corpo técnico, né, de arquitetos de soluções e engenheiros de aplicação podem dar suporte a todas essas plataformas de conectividade que eu acabei de mostrar para vocês. Egídio, tem alguma dúvida que eu tenha que responder aí? Deixa eu olhar aqui no chat do Teams. Legal, Isla, obrigado pela super demonstração aí das duas ferramentas aí do Secure Connect e do Aveva Insight. A gente teve algumas dúvidas aqui sobre o licenciamento, e o Ricardo compartilhou aqui algumas informações sobre o licenciamento do Secure Connect, né? Basicamente ele é uma licença anual e o preço varia conforme a quantidade de dispositivos, as conexões que você quer fazer, né? E aí, até respondendo o Aveva Insight, ele também o Aveva Insight é uma licença anual também, e ele está atrelado aí principalmente a quantidade de tags que você quer armazenar e o tempo que você quer armazenar essas tags, né? Porque lembrando, ele é um historiador em nuvem, então você define o número de tags que você vai subir e o tempo. Eu quero ter uma visão de 1 ano, eu quero ter uma visão de 5 anos, 10 anos do meu histórico. Isso daí você define e impacta aí no preço da licença dele, né? E muito legal. E eu acho que vale a pena você comentar, né, Isla, essa demonstração você desenvolveu uma vez para mostrar uma solução para um SCID, né, de transferência de custódia de
de gás, né? Se eu não me engano, ou de Sim, óleo. correto. Essa é uma aplicação real, né? A gente inicialmente desenhou ela para poder fazer a coleta de dados, né, de equipamentos que estão distribuídos no campo, né? Então é feita a aquisição dos dados do skid de recebimento de gás, né? E monitoradas todos os parâmetros, né? De volume de gás, densidade, cromatografia, todas essas informações são coletadas através de um coletor de dados, que é o IoT Box, né, fazendo interface com o PLC, com o cromatógrafo, através das redes de comunicação, né, e essas informações todas são disponibilizadas no Aveva Insight, né, para poder ser feita o acompanhamento remoto de todo o processo, tanto operacional quanto de manutenção quando necessário. Então, essas informações todas são contextualizadas para diversos times e compartilhadas para a equipe de operação, para a equipe de manutenção e tendo a possibilidade de ser compartilhada também com a empresa que está recebendo o gás e a empresa que está consumindo o gás também daquela instalação. E aí a gente tem a possibilidade de ver diversos pontos, né, no mapa, onde cada sistema desse está instalado e acompanhar em tempo real as informações que estão sendo coletadas por cada um dos sistemas. Legal, muito bom. E aí, só reforçando, né, acho que todos devem ter observado isso, percebido que assim, a gente pode usar essa mesmo tipo de solução com as máquinas, né, que o Paulo comentou. O Aislan mostrou aqui duas ferramentas, né, que é o Secure Connect e o Aveva Insight, mas o Ricardo mostrou também outros advisors, né, outros softwares analíticos que poderiam ser usados nessa mesma arquitetura de hardware, né, com aquele IoT Box ali servindo as informações para esses softwares, né, advisors. Então, isso daí a gente fez questão de ressaltar, porque é importante que vocês todos, distribuidores e integradores, saibam falar sobre essas coisas e saibam demonstrar também, né? Vocês podem fazer um setup nos laboratórios de vocês para demonstrar esse tipo de coisa, né? Assim como a Aislan deixou na filial do Rio de Janeiro lá, esse setup rodando para fazer essa demonstração, né? Se vocês tiverem algo parecido no laboratório de vocês, para quando você está numa visita ou fazendo uma apresentação remota para um cliente demonstrar isso, com certeza vocês vão ser percebidos, né, como inovadores, né? Muito bom. A gente tem mais alguma dúvida? Acho que tem umas mãos levantadas aqui do Ricardo. O Ricardo quer aproveitar, se tem algum comentário ou alguma dúvida a mais que surgiu no chat? Não, só reforçar, Egídio, com relação ao licenciamento, o que eu coloquei aí no chat, a parte do Essential Pack, ela é uma renovação anual, é um OPEX. A cada renovação desse OPEX, está incluso uma licença adicional para 5 dispositivos adicionais à rede, tá? Então, só queria reforçar essa mensagem também, que a cada renovação está incluso uma licença final MEXT5, que dá direito a 5 equipamentos conectados ao ambiente de cloud. Obrigado, Gidio. Tá legal. Valeu, obrigado.